Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. E aqui nós temos orientações para a vida. O texto diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém. Amém. Vamos orar. Senhor, bom estar na tua casa, ótimo cantar louvores ao teu santo nome, e maravilhoso é poder ouvir a tua voz. E neste momento, Senhor, nós pedimos a Ti que fales conosco, que o Espírito Santo nos conduza neste momento e que a Tua palavra, Senhor, como boa semente, caia em terra fértil e que ela produza bastante na vida de cada um de nós. Esperamos por Ti e carecemos da Tua ação, ó Espírito Santo, para que possamos nos apossar das verdades contidas nesse texto. Oramos e pedimos a Tua direção, ó Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. O versículo 4 deste mesmo capítulo diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. O texto que foi lido por nós, para a nossa meditação, é um texto que nos orienta para que possamos cumprir o versículo 4, para que você se alegre em Deus. Que tema nós poderíamos colocar na mensagem de hoje? Eu acho que há várias possibilidades de tema para o que está nesses dois versículos. Poderia falar sobre vencer a ansiedade, ou poderia dizer viva de bem com a vida. Poderia também lhe dizer que você experimente a paz do céu, porque tudo isto está incluso nesses dois versículos. Ele começa chamando a minha atenção e a sua a respeito da ansiedade. A ansiedade, de certa forma, ela tem duas fontes, e claro que essas duas fontes se desdobram. Nós temos as preocupações do presente, o momento que vivemos, com a nossa história que nos segue, e muitas vezes o presente, as incertezas do aqui e do agora, nos levam à ansiedade. E uma outra coisa que nos leva à ansiedade é o medo do amanhã. É o que nos aguarda, o que vem depois, o que vai ser daqui a 15 dias, aquela reunião que eu vou precisar participar, aquela consulta que eu vou fazer, uma cirurgia possível a ser feita. E estas coisas, elas contribuem para que surja a ansiedade em nossas vidas. Nesse texto, nós temos Jesus dizendo para você que você não deve andar ansioso de coisa alguma. Esta é a primeira informação que eu quero destacar. Quando eu digo Jesus, você pode dizer, mas não é o apóstolo Paulo que está escrevendo? De fato é o apóstolo Paulo que está escrevendo. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, nada mais é do que aquilo que Jesus já te disse antes. Não andeis ansiosos com coisa alguma. Versículo tão conhecido nosso lá de Mateus, no capítulo 6, versículo 25. Palavras do Senhor Jesus Cristo dizendo para que você não esteja ansioso. E chamo a sua atenção
essa ideia de ansiedade, o que o texto está dizendo é: pare de se preocupar. Mas como viver sem preocupações? A ideia de ansiedade é algo que te faz mal, porque nós carecemos de um certo grau de ansiedade. Nós precisamos nos preocupar. O próprio Deus diz que você deve projetar algumas coisas. Mas o que o texto está dizendo, está chamando a nossa atenção, é para aquilo que lhe paralisa, é para aquilo que tira o teu sono, é para aquelas coisas que tiram a paz do teu coração. É disso que o texto está dizendo. Não esteja ansioso. E aí o texto vai dizer: não se preocupe. Jesus já disse isso num outro texto, no Evangelho segundo João, lá no capítulo 14, quando ele começa dizendo: não se turbe o vosso coração. E aí ele vai dar uma série de instruções para os discípulos a partir daí: não se turbe o vosso coração. Nós vemos também, Jesus um dia ele foi visitar a família de Lázaro, Marta e Maria. As irmãs receberam Jesus em casa, Maria cuidando das coisas, vai, senta aos pés de Jesus, e Marta lá cuidando da casa, e chega para Jesus e diz: ô Jesus, olha, Maria não me ajuda. Aí Jesus diz para Marta: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas, olha só, e te preocupas com muitas coisas. E vai dizer: olha, a tua irmã fez bem. Então, o que esse texto, querido, está chamando a nossa atenção é para que nós atentemos. Não há necessidade dessa ansiedade doentia na tua vida. Não há. E por que não há? Por causa do Deus que você segue. Por causa das promessas dele em relação à sua vida. Não se perturbe. E chamo a sua atenção para esta frase, não andeis ansiosos de coisa alguma. E agora o foco é coisa alguma. Nada deve levar você a esse sentimento que perturba o teu sono. Nada, coisa alguma. Isto inclui tudo que envolve a tua vida, e uma por uma. Nada, absolutamente nada, deve agir em você de tal forma que te induza à ansiedade. O que Pedro nos diz sobre este assunto, lá no capítulo 5, versículo 7, ele diz assim para você: lança sobre ele, sobre Deus, o quê? Toda a tua ansiedade, que ele tem cuidado de vós. Olha que coisa maravilhosa, queridos. Por que eu não devo estar ansioso? Por causa daquele que cuida de mim. Por causa daquele que cuida de você. É a razão que a palavra, que a Bíblia nos dá, é exatamente o cuidado de Deus em relação à sua vida. O nosso grande problema, queridos, é que a nossa fé muitas vezes é minúscula. Porque isto que nós acabamos de ler, e o que estamos dizendo não é nenhuma novidade para nenhum dos que estão aqui. Mas não é mesmo. Mas e por que então nós não tornamos estas informações tão vívidas em nossa vida a ponto de não deixarmos ser conduzidos à ansiedade? Por que você não faz isso? Nossa natureza caída, nossa fé pequena, e em alguns talvez imaturidade, falta de uma profundidade de relacionamento com Deus, falta de conhecer realmente quem é Deus, de experiência de vida, não o conhecer a Deus das músicas que se cantam, mas o conhecer a Deus de experiência de vida, aquele conhecimento que nós vemos em Jó. Lembra? Eu acho que alguns lembram, né? No final da história de Jó, foi que Jó disse: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora
Jó desenvolveu uma relação mais profunda com Deus. E é isso que você precisa, que eu preciso. Desenvolver uma relação mais profunda com Deus, para que em meio às nossas lutas, os problemas estão aí, o amanhã nos espera, se Deus assim quiser, mas que nós possamos saber lidar com as frustrações, com as perdas, com os sonhos não realizados, com as interrogações do que vai ser, sem que estas coisas nos leve à ansiedade, a dores nas costas, a ombros pesados e ao medo, à paralisação. Não andeis ansiosos com nada. Lança sobre Ele, porque Ele tem cuidado de você. Esta é a primeira linha do texto. Não andeis ansiosos de coisa alguma. E na sequência, na verdade, esse texto ele tem um remédio para você que está ansioso, que porventura possa estar vivendo isso. O texto diz: não fique ansioso, mas, quem sabe alguém aqui pode estar vivendo essa realidade. Qual é o remédio para que você não fique ansioso? O restante do versículo responde. Vê aí, qual é o remédio de Deus para a ansiedade nesse texto? O remédio de Deus para a ansiedade aqui nesse texto é oração. Oração é o remédio para a ansiedade. O texto nos diz então na sequência, eu vou ler o versículo 6 todo: não andeis ansiosos de coisa alguma. E ele continua: em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Aqui está o remédio de Deus para a ansiedade: oração. Na frase anterior, ou no texto, na parte aí anterior, nós temos Deus dizendo para você não se preocupar com coisa alguma. Na sequência, ele diz em tudo. Olha o contraste: coisa alguma, não se preocupe com coisa alguma, mas em tudo, o que é que você deve fazer com em tudo? Mas em tudo você deve colocar na presença do Senhor. Esse em tudo aqui, queridos, significa cada caso, cada problema, cada dificuldade, cada incerteza, cada medo, cada frustração, cada sonho, cada empreendimento, você deve colocar diante de Deus. Não devo ficar ansioso por A, B, C, o alfabeto inteiro, mas tudo na minha vida eu devo abrir o coração diante de Deus. O remédio é este: é abrir seu coração diante de Deus e diz: em tudo, porém, seja conhecido. O que seria conhecido? Verbo fácil de entender. Queridos, nós sabemos que Deus conhece você pelo avesso. Nós sabemos disso. Há poucos dias nós lemos o Salmo 139. Aquele que diz que o Senhor me conhece. Senhor, tu me sondas, tu me conheces. A palavra ainda não me chegou à língua, tu conheces toda. E aí ele vai dizendo: se eu me assento, me levanto, tu me conheces. Então Deus realmente conhece você e sabe quais são todas as suas necessidades. Mas Ele abriu-nos a porta da oração e disse que é para você passar por ela e dizer para Ele quais são as tuas dúvidas, teus medos, teus sonhos. Dá nome, torna conhecido, no sentido de você falar com Deus. Não é que Deus não saiba, Ele sabe. Mas no momento que nós nos aproximamos de Deus para tornar diante dele tudo conhecido, isso é intimidade, isso gera relacionamento. É relacionamento com Deus, é proximidade com o teu Criador,
É proximidade com aquele que pagou um preço alto por você e fez de você parte da família dele. É Deus dizendo: vem meu filho, vem minha filha, vamos conversar. Eu sei o que você precisa. E neste momento, necessariamente, Deus não precisa de palavras, mas Ele precisa que você chegue diante dEle e derrame o seu coração. Em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus. E aí Ele vai dizer as vossas petições. Como é que eu faço isso? A resposta: oração. O que é oração? Resposta muito simples: conversa com Deus. Mas oração é mais do que isso, do que uma conversa com Deus. Porque a oração, ela vai gerar proximidade, ela vai gerar intimidade, vai gerar confiança, vai fortalecer a sua fé, vai fazer com que haja crescimento na sua vida, e esse crescimento vai resultar na confiança em Deus. Essa confiança em Deus vai dar tranquilidade para você viver sem ansiedade. Esse momento de, como o texto diz, pela oração, é você colocando diante de Deus a sua fragilidade, a sua impotência. Mas você está diante do onipotente. Mas você não pode tudo. Deus pode. E aí você então se aproxima do Todo-Poderoso e coloca os teus planos diante dele. E o texto diz que você deve fazer isso com súplica. Súplica, o que seria súplica nesse contexto? A oração em si, nós sabemos, é aproximar-se de Deus para falar. O suplicar aqui está relacionado ao clamor, ao pedido, a você humildemente se colocar diante de Deus, reconhecendo quem é Deus, entendendo as suas limitações e fragilidades, dizendo: olha, Senhor, eu não tenho a quem recorrer, eu não tenho a quem buscar. Eis-me aqui. A súplica que é o clamor, mas o clamor que confia, que sabe que Deus ouve. Em tudo, porém, seja conhecida as vossas petições pela oração, pedindo, e o texto diz que você deve fazer isso com ações de graça. Ações de graças aqui está relacionado a você olhar no retrovisor. O que é olhar no retrovisor? Olhar para trás, o retrovisor tem essa função, você olhar para trás. Olha para trás. Vê os grandes feitos de Deus na tua vida. Agradeça. Veja os livramentos do Senhor, aqueles que você sabe, há tantos outros que você desconhece. Olha para o retrovisor, olha para a tua história e vê a graça de Deus tão abundante sendo derramado na tua vida, e não só na sua. Quantas pessoas que você conhece, que você sabe do agir de Deus na vida dessas pessoas? Dê graças. Olha pelo retrovisor. Ou quem sabe, olha para o teu momento, para o teu presente. O passado nós já conhecemos, mas esse momento que você está vivendo, quantas bênçãos do Senhor tem sido dispensado na tua vida, quantos livramentos no dia de hoje. Senhor, obrigado. Olha, Senhor, louvado seja o teu nome, olha onde eu estou. Em meio às dificuldades, em meio a essa pandemia, Deus te deu condição de você arrumar-se em sua casa e estar aqui hoje. Coisa maravilhosa. Então, queridos, nós temos razões para agradecer ao Senhor. E também, essa ação de graça, ela projeta o futuro. Sim, ações de graça pelo futuro. Mas como eu posso agradecer pelo que eu não vivi ainda? A minha fé me leva a isso. A minha convicção me leva a isso. Eu não sei o que vai ser do meu amanhã, mas eu tenho certeza, se eu chegar no amanhã, Deus estará lá. E você também. E a Bíblia diz que se você chegar no amanhã, as coisas que vão te acontecer no amanhã, vai ser bom para você. Senhor, obrigado, louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, porque eu sei que o meu amanhã está nas tuas mãos.
Obrigado, Senhor, porque eu sei que o meu amanhã, se não for aqui, vai ser nos céus, ou no novo céus e na nova terra. Louvado seja teu nome. Então veja, queridos, que nós temos um texto que diz que devemos apresentar a Deus tudo, e não estar preocupado com nada. E que é importante você pesar essas duas informações. Coloque tudo nas mãos de Deus. Sobrou o que para você se preocupar? Você colocou tudo na mão de Deus? É o que o texto diz. Em tudo, torne conhecido a Deus. E a ideia é, apresenta ao Senhor. Você colocou tudo na mão de Deus. Sobrou o quê? Não há razão para a preocupação. Não andeis ansioso com coisa alguma. Eu não tenho nada, eu coloquei nas mãos do Senhor. E aí o texto, na sequência, me dá o resultado desta ação, no final aqui do versículo 6. O versículo 6 começa dizendo, não fique ansioso com nada. Entrega tudo nas mãos do Senhor. E o versículo 7 vai dizer qual é o resultado disso. Veja qual é o resultado aí, na sua Bíblia. Qual é o resultado daquelas pessoas que colocam tudo na mão de Deus? O versículo 7 vai dizer, e a paz de Deus, olha que coisa maravilhosa, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Aleluia! Olha que coisa maravilhosa, olha o resultado desta conta. Não se preocupe com nada, coloque tudo na mão de Deus, o resultado é paz. Mas não só paz, é algo assim extraordinário. Diz aqui que a paz de Deus que excede todo o entendimento. Esse é aquele tipo de texto que faz com que o pregador, o expositor fique sem palavras. Porque como é que eu vou falar dessa paz que o próprio texto diz que eu não tenho capacidade de entender? É algo extraordinário, maravilhoso. Isto é Deus infundindo em mim e em você algo do céu. É Deus trazendo algo que não é natural, que não é resultado de uma meditação, não é resultado de você acordar de manhã e ficar repetindo, hoje eu vou ter um bom dia, hoje o dia vai ser maravilhoso. Não é disto que o texto está falando. Está falando de uma intervenção direta da ação de Deus, do poder do Espírito Santo. É algo extraordinário. E ele me diz a paz de Deus, paz plena. E diz que excede todo o entendimento. Se excede o entendimento, eu não tenho nem o que tentar explicar. Não sei. Mas nós sentimos. Nós vivemos. É o resultado, querido, de alguém que de fato descansa na rede de Deus. É aquela pessoa que realmente consegue deitar na rede de Deus e balançar-se. É o resultado daquela pessoa que dorme nos braços do Pai. E aqui agora eu me lembro, a minha mente me trouxe o Salmo 131, no qual traz a figura de uma criança desmamada, que descansa nos braços da mãe. Depois de mamar, ali mesmo ela dorme. Segurança. Está satisfeita. É isto que eu estou aqui, que esse texto diz para você e para mim. Nós precisamos, queridos, realmente fazer o que esse texto nos ensina, para que nós possamos trazer o resultado para as nossas vidas. A carta que vem imediatamente antes é uma carta de Paulo aos Efésios. Essa carta foi escrita no mesmo período que a de Filipenses, que faz parte das chamadas cartas da prisão em Roma. Aí no capítulo 3, umas 3 páginas, na minha Bíblia eu passei 3 páginas, voltei 3 páginas. Vai no capítulo 3, veja aí no capítulo 3,
Dos versículos 14 a 21, Paulo faz uma oração pelos irmãos da igreja de Éfeso. E eu vou ler a partir do versículo 16. No versículo 14 e 15 vai dizer que ele estava orando. Mas a partir do 16, veja o conteúdo da oração. Paulo ora e diz: para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados ou enraizados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Jesus Cristo, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. O que Ele está pedindo aqui? Você experimente a plenitude dessa comunhão com Deus. Experimente essa plenitude de estar em Cristo e possa entender exatamente esse agir de Deus e todos os benefícios que temos por estar no Senhor. E aí, o Senhor diz para você: não se turbe, não viva ansioso, não se preocupe, confie em mim, descanse nas minhas promessas. Vamos conversar? Vem cá, me diz o que é que está atormentando o teu coração, o que é que está tirando a paz, o que te tira o apetite, o que é que está prendendo você, o que é que está roubando as tuas energias. Vai, me conta. E aí o texto diz que quando nós abrimos o coração e fazemos isso, vem dos céus o bálsamo de Deus e a paz que excede todo o entendimento virá sobre a tua vida e vai ter um resultado. Aonde? No teu coração e na tua mente. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Coração e mente. Coração. O que quer dizer coração dentro desse contexto? Pensando em nós, dentro da nossa realidade, coração tem a ver com os sentimentos. Não é isso? Os sentimentos. A tristeza, a alegria, a dor, o medo. Então a gente vê que isso parece que é coisa do coração. E o texto diz que Deus vai cuidar disso. Vai cuidar dos teus sentimentos. E também fala da tua mente. A mente aqui, eu creio que nós podemos olhar no sentido de pensamento, ideias. Ele também vai cuidar disto. Vai cuidar dos teus sentimentos e do que fervilha na sua cabeça. E esse é o convite de Deus para nós que vivemos na pandemia. É o convite de Deus para você que olha para o mundo em sua volta e vê como a nossa vida foi mudada por causa dessa situação que o mundo vive. Mas essa é uma situação, queridos, que Deus tem nas mãos e que Ele continua dirigindo as coisas de acordo com a sua vontade e para a sua glória. O convite de Deus para mim e para você é que você não viva ansioso, não viva preocupado. Por quê? Ele é Deus na sua vida? Se é, coloca nas mãos dele. Não vai sobrar nada para que você se preocupe. Mas aqui nós temos um exercício de fé. E a gente precisa exercitar. Fazer de novo. Mais uma vez.
E nós sabemos que é assim que funciona quando se aplica a questão de exercitar o corpo. As pessoas que praticam aí, que vão para as academias, sabem que há uma necessidade de sequência. Você não pode ir para a academia, passar um mês e dizer agora eu estou pronto o resto da vida, vou largar, não vou fazer mais porque resolvi. Não funciona assim, você sabe muito bem que não é assim. Há uma necessidade de uma constância. Então, se você costuma caminhar, você precisa continuar fazendo as suas caminhadas. Aquelas pessoas que frequentam uma academia, passam aí um mês sem ir à academia, quando ele volta os músculos vão doer. Coisa que ele estava acostumado a fazer numa boa. Então nós precisamos, queridos, exercitar a nossa fé. Você precisa exercitar a sua musculatura da fé. E isto é feito no dia a dia, em colocar diante de Deus todas as suas necessidades, na oração, suplicando a sua graça e agradecendo, olhando no retrovisor, atento ao seu presente, com os olhos do futuro, sabendo que todas as coisas contribuem para o seu bem. Na conclusão, eu quero que você olhe na conclusão, a parte final do versículo 5, o finalzinho aí do versículo 5 do capítulo 4. Tem um ponto e depois tem aí 3, 4 palavras. O que é que está aí? Perto está o Senhor. Pensa um pouquinho nisto. Perto está o Senhor. De quê? De quem? O Senhor está perto? De todos nós. Perto está o Senhor de você. E eu volto ao Salmo 139. Para onde me ausentarei? Da presença do Senhor. Se subo, tá. Se desço, também tá. Se vou para dali, também tá. O Senhor está perto. Não andeis ansioso por coisa alguma, porque Ele sabe o que você precisa. Ele conhece a tua realidade e Ele abriu a porta do seu escritório, trono, e convida você a entrar para conversar com Ele. Eu quero concluir fazendo a leitura de uma música. É cantada pelo Novo Tom. A música, o nome é O Melhor Lugar do Mundo. No mundo ainda existem belezas que alegram a vida e nos faz sonhar. Recantos felizes da natureza, onde qualquer ser humano gostaria de estar. Mas, de todos os lugares, o mais bonito e inspirador é onde fico em oração junto aos pés do Salvador. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Sonhamos com casas que tenham conforto, talvez numa encosta com vista para o mar, mas as maravilhas não fazem sentido se Cristo não está no primeiro lugar. Ao sentir a paz de Deus, seu poder e amor profundo, eu posso estar onde for. Estou feliz por me encontrar no melhor lugar do mundo. Mas de todos os lugares, o mais bonito e inspirador é onde fico em oração, junto aos pés do Salvador. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador, ali onde a esperança traz alívio ao sofredor, ali onde me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. E o melhor lugar do mundo está acessível a você em Cristo Jesus.
Louvado seja o nome do Senhor. E que nós possamos cumprir o que está no texto e viver o versículo 7, a paz de Deus. E aí nós vamos poder, com certeza, viver bem, dormir melhor, porque viveremos sem ansiedade. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude para a glória dele, e que você tenha dias melhores e que você se alegre no Senhor. Amém.